Olá, amigo ligado no Guarulhos Web, eu sou o Paulo Manso, estamos aqui com o Fala Aí especial Eleições 2020. Hoje eu recebo aqui o candidato a prefeito de Guarulhos, Jovino Cândido, do PV. Jovino, obrigado por aceitar nosso convite, bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, muito obrigado mesmo, espero responder o possível. Obrigado, Jovino. Jovino Cândido, ex-prefeito da cidade de Guarulhos, a campanha Sempre a Verdade, Sempre Guarulhos, uma campanha chapa pura do Partido Verde, tem como vice a pastora Arlete Ribeiro. Jovino Cândido tem 65 anos, é casado, natural de Florínia, no interior de São Paulo, tem o curso superior completo e é servidor público aposentado. Correto, Jovino? Certo? Correto. Então vamos lá. Jovino, a primeira pergunta que eu faço para você é qual que é a sua... o que tem no seu plano de governo relativo à educação municipal? Você tem 2 minutos para responder. Em relação à educação municipal, nós estamos ainda, naturalmente encaminhamos um programa, né, uma ideia, né, para a Justiça Eleitoral, por obrigação, cumprimento da lei, mas com toda certeza a intenção é diagnosticarmos, né, a educação hoje no município. Pensamos que não é possível falarmos no escuro, no bom sentido, entendeu? Não estamos prontos ainda em relação a esse diagnóstico, mas com toda certeza é preciso entendermos que tem graves, né, desafios pela frente. Um deles, eu diria, que nós temos um drama ainda que vivenciamos na cidade por conta da situação de creches, né? Para oferecermos às mães, enfim, aos pais, a possibilidade de trabalharem com muito mais tranquilidade. Temos também a responsabilidade de rever esse conceito de ensino que estamos oferecendo para a nossa sociedade, isso há muito tempo, né? A questão da escola integral, ela precisa e deve merecer uma atenção muito especial, mas não fechamos ainda esse diagnóstico, porque é uma área muito sensível e é preciso cuidarmos disso com muita responsabilidade, como já passamos, digamos, pelo momento de governo lá atrás. Eu conheço um pouco das agruras, né, desses dilemas todos e ficarmos aí desejando coisas sem possibilidades, digamos assim, de atingirmos. Aproveitando o gancho de falar de educação, nós também recebemos algumas perguntas dos nossos internautas. A Lu Maleca mandou uma pergunta a respeito de educação. Ela quer saber do senhor qual é a sua proposta para a lista de espera de creches sem terceirizar a educação infantil. Então, é um tema realmente muito sensível, mas o olhar nosso hoje é fazermos aí uma rede, construirmos uma rede. Esse é o primeiro olhar, nos debruçamos, né? Construirmos uma rede possível de 250, 300 pontos pela cidade, com no máximo 10, 15 crianças, né? Entendeu? E com isso nós teríamos um cuidado pedagógico, uma didática realmente muito mais apropriada para esses tempos estranhos que nós estamos vivenciando. Então é natural que é possível realmente resolver essa questão. Eu penso que não há dificuldade. Recursos é que não faltam projetos, sério. Tanto a nível federal, os recursos lá estão, quanto a nível estadual. E eu penso que com recursos próprios também é possível, né, com esse gigantismo de obrigatoriedade de atingirmos o tal do percentual constitucional, você realmente resolver esse serviço com muita qualidade, não é? E com a ajuda da sociedade, né? É um tema sensível, como eu disse, onde nós pretendemos aprofundar e, quem sabe, nos próximos dias estaremos prontos para, aí sim, debatermos com a sociedade os princípios especificamente da questão das creches para o município de Guarulhos.
Obrigado, Jovino. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível nas redes sociais do Guarulhos Web, inclusive à disposição das campanhas que quiserem usar esse material durante o trabalho de campanha até o dia 15 de novembro, dia da eleição no primeiro turno aqui em Guarulhos. Jovino, o senhor falou sobre recursos federais, né, para a área da educação. Como é que o senhor vê a relação que tem o governo municipal com o governo estadual e com o governo federal? Como é que o senhor vê isso? Como é que deve funcionar esse relacionamento? Olha, infelizmente, a nossa cidade, ela, há muitos anos, ela está numa relação muito, digamos, longe daquilo que o município representa a nível econômico. Não é? Nós tivemos aí, infelizmente, uma passagem do governo dos trabalhadores, onde nós perdemos uma das canetas importantes, que era o governo do Estado. As relações com o governo do Estado não foram, ao meu ver, apropriadas, não foram na dimensão que o município realmente precisaria. A nível do governo federal, também tenho essa percepção de que nós não atingimos realmente a maturidade suficiente de entendermos que essa cidade, ela tem uma base aérea que está aí há não sei quantas décadas, está entendendo? Portanto, o governo federal tem responsabilidade, não é, com esse sítio. Nós temos um aeroporto internacional que tem duas canetas com responsabilidade poderosa, federal e estadual. Nós cuidamos de um pedaço do rio Tietê, nós cuidamos de 1/3 da Mata da Cantareira, certo? Nós temos rodovias que cortam o nosso sítio, né? E de repente, cadê as contrapartidas na realidade? Então, as relações elas foram muito tímidas. Porque chegaram para o nosso município, para você ter uma ideia. Está aí o exemplo do transporte de massa, o transporte moderno, que ele está na planta, né? Para a implantação do aeroporto, né, o município deveria realmente receber a contrapartida extraordinária de um transporte inteligente e de massa para a nossa cidade. Felizmente não aconteceu. Jovino, nós vivemos aqui um ano atípico, né? Uma pandemia que afetou não nossa cidade, mas o mundo todo. E eu queria saber de você como você viu o enfrentamento da cidade a essa questão, a questão da pandemia, e como você faria se estivesse no cargo. É fácil, quem está do lado de cá, não é do balcão, em tese é simples, né? Mas eu, sinceramente, a primeira questão que me veio, que eu questionei, foi a realização do carnaval no Brasil, né? Eu penso que faltou a responsabilidade para as autoridades, porque você imagina um país como o nosso, que tem uma inteligência realmente muito à altura das dimensões e das preocupações da geopolítica, né, mundial, e de repente tem todas as informações e se realiza um carnaval realmente gigante, né, nesse país. E aí, a partir daí, uma série de desacertos, lamentavelmente, o Brasil errou demais. E eu penso que o nosso município também embarcou na ideia, na tese, cometeu algumas falhas, penso que extraordinariamente preocupantes, mas com a caneta na mão, né, eu penso que eu tomaria outras atitudes, você está entendendo? Quer dizer, fomos afoitos, fomos realmente, como diz ali, guiados por duas diretrizes, né? Você está entendendo? 2 comandos, o governo federal e um governo estadual. Você está entendendo? Aí seguimos isso, nos perdemos, tentamos nos rebelar, você está entendendo? Eu seguiria uma outra direção, entendeu? Porque penso que o município tem realmente peso, né, pela sua importância, pela sua grandiosidade econômica, de tomar decisões realmente sem pedir licença. Né? Infelizmente, continuamos de 4, lamentavelmente. Ainda na área da saúde, Jovino, independente de pandemia, qual que é o pensamento seu da sua candidatura com relação à saúde do município? Bem, nós estamos em construção, vocês me desculpem, me perdoem, mas nós estamos em construção realmente. Hoje, o município ele conta com os hospitais realmente que todos, né,
tem conhecimento. Não chegamos à conclusão se são suficientes ou não, né? Mas você tem aí uma grandiosidade logística possível, em tese, entendeu? De entender o seguinte: como o sistema das UBS não funciona nesse município, né? Nós estamos muito distante, lamentavelmente, de uma gestão que permita resolver basicamente o preventivo, né? A questão da saúde, né? Preventiva, de base, etc., está totalmente desarrumado a gestão, lamentavelmente, né? E hoje nós estamos no seguinte caminho: é preciso imediatamente, quem sentar na próxima na cadeira, imediatamente transformar, no mínimo, né, de 10 a 11, porque já temos uma no Paravente, 12, instalaram mais 11 policlínicas no território guarulhense. Certo? Policlínica, 24 horas, certo? E temos gestões realmente muito eficientes em relação ao hospital, os hospitais que aí estão, né? Por exemplo, você tem a questão da Santa Casa Antiga, entendeu? Pelo amor de Deus, é preciso funcionar. O Hospital Pimenta, ele está aguardando o funcionamento, né? Porque tem ali um terço, um quarto, quando muito, funcionando num edifício realmente com uma capacidade enorme de logística, certo? Você tem o HI1000 realmente com problemas gravíssimos, continuam com problemas gravíssimos, e é preciso que o município... Desculpa. Candidato, eu queria saber o que prevê o seu programa de governo, política pública para assistência social na cidade. Nós temos um problema grave com moradores em situação de rua. O que o senhor prevê? Bem, então, rapidamente, só no gancho, nós temos aí a direção do Hospital Geral e do Padre Bento. O município precisa e deve realmente compartilhar essa gestão. Muito bem. Na questão da assistência social, o grupo que está estudando a execução de um programa sem mentiras, você está entendendo? Pretende, naturalmente, refletirmos muito, muito profundamente a questão da habitação popular em Guarulhos. Não é possível continuarmos com esse nível realmente de carência, de desigualdade lamentável, milhares e milhares de guarulhenses morando em condições realmente extremamente graves nesse município. Então, esse é um dos pontos que desejamos nos debruçar profundamente, você entendeu? Com a sociedade, não é? Através do orçamento participativo, desejarmos que a sociedade ela venha junto, você entendeu? Para juntos nós executarmos esse ponto realmente que ele é extraordinariamente fundamental para nós. A questão sanitária, né? A saúde, nós precisamos realmente trabalhar o contexto da saúde preventiva, para que a gente tenha uma ideia exata do que está acontecendo no nosso município. Uma cidade que continua realmente com muitos córregos podres, não é? Rios podres e sem tratamento de esgoto, não é? E, então, é preciso realmente rever todos esses pontos com muita profundidade, com muita responsabilidade, sem promessa. Por isso que, desculpem a todos, mas nós estamos realmente debruçados num plano pelas responsabilidades que desejamos assumir. O senhor citou a questão do tratamento de esgoto, seria a próxima pergunta. O SAI foi concedido à Sabesp, né, em troca do trabalho do serviço de distribuição de água, né, de fornecimento de água, e agora, depois, foi ampliado para o tratamento de esgoto. O senhor é do Partido Verde. Como o senhor vê essa questão do tratamento de esgoto na cidade com a Sabesp? Como o senhor vê essa questão da concessão do SAI à Sabesp? Pensamento nosso, cometemos um erro. Nós cometemos um erro, nós entregamos um patrimônio, né, extraordinariamente, enquanto ferramenta super importante para a nossa cidade. Né? Mas aí foi feito, né, aí o acordo, se Deus nos permitir voltar, nós vamos
sentar com o governo do estado, vamos repensar tudo isso e como realmente a cidade receber, né, a devolutiva, digamos, disso, entendeu? Eu penso que tem muita coisa fora de um contexto da dimensão daquilo que nós conhecemos, tá certo? Então, uma cidade como a nossa, ela precisa e deve dar exemplo. Você sabe, não é? Estamos aí muito longe, realmente, do tratamento de esgoto, né? O famoso 100%. É possível, realmente, atingirmos isso, até para realmente olharmos adiante e desejarmos que venha muitos recursos para esse município. Estou falando de fora do país, né? Porque muitos desejam realmente investir num município como esse, né? Mas, infelizmente, com esse exemplo de total, né, e grave descuido, não descuido, eu acho que está faltando mesmo para todos nós responsabilidade nessa história. Então, esse é um dos pontos fundamentais que eu penso que o próximo governo deverá realmente tirar da frente enquanto demanda pública. Jovino, mais uma questão. Como que o senhor vê a questão da inovação e tecnologia na cidade? O que o seu plano de governo pensa sobre isso? Eu confesso que a cidade, ela por conta infelizmente, desse olhar, né, de gestão, onde as dificuldades da mobilidade é algo assim gravíssimo, né? Você veja essa novela que temos em relação ao trio, digamos, de Bom Sucesso, né? E uma falta de olhar realmente mais profundo, que aquela situação não se resolve por si só em relação àquele ponto, sabe? Aquilo, tecnicamente, você precisa de outras intervenções, né? O olhar que nós temos é que a cidade é refém de uma Fernão por falta de viadutos e túneis, é refém da Ayrton Senna por falta também de viadutos, né? É refém da Presidente Dutra por falta de túnel, e agora também temos aí um trecho norte, que é uma outra novela extraordinária, que também deixará a cidade, né, refém daquele trecho. Muito bem, esse olhar realmente, né, para o futuro precisa e deve realmente merecer uma série de intervenções públicas na cidade, você compreendeu? Para que realmente a gente pense essa nova Guarulhos. No passado nós já perdemos um parque realmente tecnológico extraordinariamente importante para Campinas, porque infelizmente os governos de plantão, eles não tiveram o cuidado necessário por essa disputa lamentável, né, de canetas, né? Governo do estado era uma bandeira, governo federal era uma outra. E quem perdeu com isso? A cidade. Eu sei que eu não respondi porque nós estamos realmente profundamente trabalhando todas essas questões para dar uma resposta para a sociedade agora no tempo da campanha. Perfeito. Vamos voltar a uma pergunta também dos internautas, da nossa audiência. Essa é uma pergunta que vai ser difícil conseguir responder em 2 minutos. A Marcinha Variedades, como o senhor, como prefeito, na época que o senhor foi prefeito da cidade, o que o senhor fez pela cidade? Isso é. Eu depois, se a Marcinha permitir, não é, nós poderíamos colocar ali uma lista de legados, não é, super importante. Mas eu penso assim, olha, o nosso período foi um período, eu cheguei de carona à prefeitura, etc, aconteceram todas aquelas tragédias, como é do conhecimento da maioria, e enfrentamos 3 crises fundamentais: crise administrativa, crise política e crise econômica, tá certo? Então, o nosso papel foi um governo de transição, tirar a cidade das páginas policiais, tá certo? Isso penso que conseguimos, graças a Deus, recuperamos realmente a dignidade, digamos, do município, né? Os convênios, que havíamos perdido tudo, os bancos confiscavam o dinheiro, funcionários públicos, quando sentei na cadeira, tinham quase 4 folhas
salariais atrasados, você está entendendo? Então, o que nós fizemos foi isso, foi realmente recuperar, colocar em paz a economia da cidade. Então, fizemos uma reforma fiscal municipal muito interessante, onde hoje, graças a Deus, você tem empresas como a Balduco, é só ir atrás da Balduco. Por que eles ficaram aqui? Eles estavam de mala pronta, né? A Carina, a Tecfio e uma série de outras empresas desse município. Fizemos nessa reforma administrativa, que foi o Sim Guarulhos, 95% das empresas que estavam dentro do aeroporto, por exemplo, e outras mais na cidade, tinham endereço e pagavam para Barueri. Nós fizemos a reforma tributária municipal, todos passaram a pagar em Guarulhos. Então, nós recuperamos a economia, recuperamos a administração da cidade e, naturalmente, a crise política lá, né, ela permaneceu, naturalmente, porque o jogo é forte aqui. O senhor citou aí no seu legado, em parte do seu legado, quando o senhor foi prefeito, o senhor falou da folha de salário atrasado dos funcionários públicos. Como é que o senhor vê a questão do funcionalismo público? Como que o prefeito deve tratar essa questão? Mais uma vez, eu penso que estamos aí há 20 anos fora, mas provavelmente eu faria a mesma convocação. Convocaria os funcionários públicos para construirmos juntos digamos, um colegiado, não é? E juntos faríamos aí um diagnóstico profundo da situação hoje da alma da prefeitura, que são os funcionários públicos. É a maior empresa que nós temos no município, certo? Mais emprega, portanto, é importante que esses funcionários trabalhem felizes, saiam de casa felizes e retornem para casa felizes. E tem muita coisa para fazer para que isso realmente chegue nesse nível de felicidade. Então, a minha intenção é essa, convocá-los, né? Instalar lá o secretário, enfim, todo um colegiado que entre e se apodere verdadeiramente, entendeu? E traga um diagnóstico muito claro, uma fotografia muito clara, quais seriam os caminhos realmente para que todos nós juntos desejemos o melhor a nível do serviço público no município, entendeu? Para tratar bem, para colocarmos todos as responsabilidades que nos cabem realmente em dia. Fazer funcionar bem o Aprogaru, fazer funcionar todas as secretarias, você está entendendo, da cidade. Então, eu penso que esse será a prioridade primeira nossa, você está entendendo? Quer dizer, diagnosticar verdadeiramente o que é possível fazer, né, para que esses funcionários tenham carreira, para que esses funcionários tenham felicidades, para que eles possam realmente ter uma entrega 100% para os munícipes guarulhenses. Perfeito. O que o senhor pensa, quais são as suas propostas para a área da cultura na cidade? A cultura é um setor muito sensível, mesmo porque eu fui ativista, né, cultural. Então, na cidade tive um teatro que funcionou durante 10 anos. Durante o nosso tempo de governo, nós realizamos aí festivais, enfim, foi um momento, eu penso, sublime. Até a questão da discussão de cidadania no município, que as duas colunas, direitos e deveres, a cultura foi o carro-chefe realmente para que a sociedade entendesse a importância das duas colunas por igual, né? Direitos e deveres. Então entrou tudo, né? Entrou tudo que você possa imaginar nessa história, desde o carnaval, cultura de rua, né? Na época o hip hop, a música, o teatro, o cinema, onde de uma forma indireta podemos impulsionar também, você está entendendo? E hoje a cultura, ela precisa e deve merecer, não é, a bênção do município, que é você trazer, né, para a sociedade o debate. Que cidade é essa, afinal? Aonde estão os nossos músicos, os nossos atores, os nossos escritores, os nossos pintores? Você está entendendo? Nós precisamos levantar isso. Não é? Aonde eles estão? Não é? Que cidade é essa? Uma cidade sem identidade,
né? E a cultura realmente, ela pode realmente trazer essa identidade. Nós merecemos. Então tem muita coisa por fazer, desde a questão do patrimônio histórico, entre aspas, você está entendendo? Que é preciso realmente, né, cuidar disso com muito carinho, né? Muito carinho. E aí, meu irmão, a cidade não tem biblioteca suficiente, não tem incentivo para nada, quer dizer, o jogo é bruto aqui, mas estamos trabalhando para levantar esse plano. Jovino, você citou em uma das suas respostas a questão da mobilidade urbana. Como você vê a questão do transporte público na cidade? O transporte público ele está longe realmente de merecer o respeito da sociedade guarulhense. Não é? É um desrespeito completo, lamentavelmente. Eu penso que isso que aí está não nos serve, isso não é possível, né? Não é possível que as pessoas não se sintam envergonhadas. Eu falo pessoas, aqueles que realmente estiveram até hoje, e eu me coloco também com as canetas, né? Desde o legislador, o homem realmente da caneta principal, o deputado estadual, o federal, realmente isso nos envergonha. Eu, sinceramente, está aí um exemplo, né, do descaso, da falta de respeito com a cidade, que é aquele trem, né, que está ali no aeroporto, entendeu? Dizer, meu Deus do céu, com tantos problemas, com tantas falhas, né, você entregar um equipamento daquele, né, super caro para aquilo lá, né, é um negócio grotesco. Então, desde os terminais que foram implantados, está tudo errado, meu irmão. A sociedade realmente ela precisa e deve fazer um bom combate, resistir, e é esse o trabalho que nós faremos. Desmontar o sistema de transporte via vans na cidade, desmontaram literalmente, certo? E construir um monstro que está realmente a prejudicar demais a sociedade, tirando o tempo da sociedade. E o tempo se perde por conta da falta de mobilidade, a falta de coragem em mudar vias, você está entendendo? Alagar vias, construir realmente viadutos, se for necessário, buracos, enfim, tem muita coisa por fazer, cara, muita coisa. Estamos muito longe de uma cidade desejável. Jovino, qual é a sua posição a respeito da segurança pública aqui em Guarulhos e o papel da GCM? A GCM, como eu penso que também ajudei na implantação da GCM, né? Aquele tempo lá com o professor, e então é um filho que aí está, eu penso que está faltando direção, né? Por mais que eles atendam às conveniências desse gigantismo, né, do município, está faltando. Mas o problema principal aqui é que nós temos todas as polícias aqui dentro, né? Federal, estadual, municipal, certo? E a coisa não tem assim uma harmonia, não há isso, né? Nós precisamos realmente de um entendimento de que a cidade merece o melhor, né? E penso, com todo o respeito a todos, temos muitas falhas. Vamos corrigir isso. Corrigir isso é ter direção correta, não é? Porque o município não pode continuar realmente continuar refém realmente de uma série de casulos, né? Dirigidos por aquilo que todos nós sabemos, né? Que é o crime organizado, uma série de acontecimentos que aqui são extremamente, né, complexo para a vida humana. Você está entendendo? Então, não dá mais para continuar assim. Então, a ideia é sentar com o governo federal, é sentar com o governo estadual, porque o governo estadual tem responsabilidade de uma polícia militar realmente gigante aqui dentro, de uma polícia civil, que tem um papel realmente extraordinariamente importante para a vida de todos nós, que é o preventivo, né? Chegar na frente, investigar e etc. E aí, com isso, tenta se salvar com a GCM, que realmente está meia manca, infelizmente, por falta de cuidados. Vamos voltar mais uma pergunta de internautas. O Alexandre Emílio.
ele diz que os eleitores clamam por renovação na política e ele pergunta se o senhor não acha que já passou a sua vez, que é hora de renovar a política da cidade. Eu penso que ele tem muitas razões, né? Mas a questão principal é preciso ter um olhar, né, macro, digamos assim, num todo, né? Está aí uma juventude, né, digamos, né, que assumiram várias canetas pelo Brasil afora, sabe? E nem sempre essa juventude ela estava, né, pelo menos aqui em Guarulhos, eu sinto que o nosso atual governo, ele com toda a sua juventude, ele não estava ainda devidamente pronto, na minha avaliação, aí é opinião, né, para essa responsabilidade, é opinião. E não soube organizar também o seu grupo de governo, sabe? Eu não concordo realmente, mas eu respeito a opinião desse eleitor, você está entendendo? Mas ainda a experiência, ela ainda vai prevalecer por algum tempo, né? E queira Deus que esse eleitor, ele compreenda isso, ele compreenda que é preciso estarmos juntos, né? E que ele venha para o jogo também, se ele não concorda com né, com essa tese, que ele venha para o jogo, coloque a sua história, a sua experiência de vida, para que a sociedade realmente a compreenda e deseje, né, a caneta para ele, enfim. Então, é opinião, deve respeitar, e respeito, e agradeço pela pergunta. Juvino, minha última pergunta, antes das considerações finais, como que você vê uma boa política pública de atração de novas empresas para a cidade e também de manutenção das que aqui estão? Eu penso que aí é um combinado, né? Nós precisamos entender o que está acontecendo hoje com a economia nacional, entendermos né, esse governo estadual, né, porque são canetas poderosíssimas, que podem ajudar como podem atrapalhar também, tá certo? Agora, o município precisa e deve ter grandeza de construir e colocar ideias realmente para esse mundo da economia, né, da geração de emprego, você está entendendo? Apresentando uma cidade segura, uma cidade com mobilidade, uma cidade com uma gestão realmente de homens e mulheres, tanto no executivo como no legislativo, principalmente, porque a caneta ou as canetas do legislativo têm uma importância extraordinária, né, para ajudar, como também para atrasar ou atrapalhar, certo? A cidade, ela realmente, me parece que ainda assusta, não é? Essa possibilidade. Nós precisamos trabalhar isso entendeu? Com muitas cabeças, muitas ideias, para gerarmos confiança, mas muita confiança mesmo. Agora está aí, você tem uma ferramenta como essa, que é o aeroporto, que pode gerar muitas expectativas econômicas, certo? Pode mesmo, né? Mas você tem problemas gravíssimos na cidade que travam as possibilidades, desde aqueles que mantêm terras simplesmente para valorizar, para vender depois, então dificultam. Você está entendendo? Essa questão na cidade. Então, como trabalhar, uma pessoa colocar um bom restaurante aqui na cidade, se de repente a cidade não oferece o ideal na limpeza, o ideal para a água, o ideal para a segurança, para a saúde, para a educação e etc. Entendeu? Certo. Juvino, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez, ter aceito o nosso convite de estar aqui. Você tem 2 minutos para suas considerações finais, fala com o eleitor guarulhense. Olha, muito obrigado mesmo, mais uma vez, de coração. Olha, como já estivemos com a caneta, eu realmente não quis aqui me trazer promessas em vão. Nós estamos, de fato, estudando muito bem e diagnosticando esta Guarulhos, né? Essa Guarulhos de hoje, para, ao longo da campanha, colocarmos uma ideia realmente aberta, sem medo de ser feliz, para que vocês realmente venham com a crítica propositiva, construtiva e até que
falem mal, mas é importante para nós nos apresentarmos com grandeza, com responsabilidade, respeitando o sentimento e a percepção de todos vocês, eleitores da nossa cidade. Não é possível mais continuarmos com conversa mole, não é? É muito fácil, né, apresentar um programa como apresentamos, né? E daí? Ali é um papel, né, um amontoado de ideias, mas e aí a prática disso? A prática disso exige realmente a responsabilidade de entender de fato que fotografia é essa, que Guarulhos é essa, né? Que caneta nós assumiremos a partir do dia 1º de janeiro de 21. Né? Esse é o nosso desejo, conversar com você como conversamos no passado, através do orçamento participativo, né? Para que você tenha condições de entender que é sua responsabilidade desejar o melhor para a sua cidade, tá? Conhecer os números, que orçamento nós temos, o que nós estamos gerando de fato para a economia da cidade, para que esse investimento ele vá de uma forma correta e prioritariamente para todos vocês. Essa é a nossa intenção. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, pela atenção de todos. Nós é que agradecemos, Jovino, lembrando que esse vídeo vai ficar disponível nas redes sociais do Guarulhos Web, vai poder ser usado pelas campanhas para fazer o trabalho até o dia 15 de novembro. A nossa contribuição para você, eleitor da cidade, conhecer quais são as ideias de quem se candidata a prefeito de Guarulhos a partir de 2021. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.